amigos! E aí, tudo bem? Já pensou no seu cardápio de hoje? Bom, aqui no Agro Urbano a gente sempre está em busca das principais iguarias produzidas no estado. E hoje nós vamos falar sobre as trufas. É isso mesmo, não as trufas de chocolate. Nós vamos falar sobre os fungos comestíveis, como são conhecidas trufas. Na alta gastronomia, elas são chamadas de diamante da cozinha. Elas são tão raras, tão caras, que podem custar até R$ 8.000 o quilo. É isso mesmo, são muito raras, difíceis de encontrar, e quem identificou aqui no Rio Grande do Sul foi um pesquisador gaúcho que inclusive deu o seu sobrenome à espécie. Nós também vamos falar com um chefe de cozinha que vai nos ensinar como aproveitar essa delícia na alta gastronomia. Gostou? Fique aí, o Agro Urbano está no ar. Quem já experimentou diz que tem um aroma e sabor inconfundíveis. Mas para muita gente, inclusive eu, as trufas ou fungos comestíveis ainda são um mistério. Elas são cultivadas em fazendas ou nascem sozinhas? Existem fazendas de trufas? Ou elas devem ser preparadas? Bom, para responder essas e outras questões sobre o universo dos fungos comestíveis, nós vamos receber o pesquisador Marcelo Seusbacher, que também é um especialista e há mais de 20 anos estuda os fungos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Emerson. Tudo bem? Prazer estar em seu programa. E vamos falar um pouco sobre o universo das trufas e demais fungos comestíveis em nosso país. Sem dúvida que vamos. A gente tem muita curiosidade sobre isso, você vai nos ajudar a entender isso, mas também está com a gente o Vadson Schiffer, para falar sobre esse diamante da culinária e nos explicar como as trufas e os cogumelos comestíveis entram na cozinha. Boa noite, Vadson, tudo bem? Buenas, é um grande prazer e satisfação aqui está falando um pouco de gastronomia e trufas, né? Esses diamantes da gastronomia. Que legal. Isso aí deve ser um assunto muito curioso, tenho certeza aí quem está nos acompanhando aí está muito curioso para entender sobre esse universo dos fungos, dos cogumelos. Eu acho que dentro do popular as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento sobre os cogumelos. Então, eu vou começar com o Marcelo, antes de a gente contar toda essa história das trufas brasileiras, né, que são mais comuns nos Estados Unidos e na Europa, e foram encontradas aqui no Brasil pelo Marcelo. Mas, Marcelo, antes de mais nada, explica para o nosso público qual a diferença dos cogumelos comestíveis para as trufas, o que caracteriza essas questões das trufas, e antes de mais nada, né, explica ao pessoal que não se trata trufa de chocolate, né? Sim, então, as trufas estão entre as iguarias mais desejadas na gastronomia, né? Até o chefe Vadson já falou, vai falar mais sobre isso, né? Chamam até as trufas de diamante da gastronomia, né? Então, são iguarias, são alimentos que ocorrem abaixo da superfície do solo, sempre associadas com raízes de árvores. E, naturalmente, elas ocorrem em regiões frias. Então, na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, elas ocorrem naturalmente. E que agora, com o passar dos anos ali, com as técnicas florestais, hoje já se tem campos trufeiros em outras regiões onde as trufas não ocorriam naturalmente, né? Por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e América do Sul, Chile, Argentina. E isso sempre me intrigou bastante, assim, porque não, no nosso país não tem nada sobre isso, né? Então, o assunto das trufas sempre foi foco da minha pesquisa. Então, fiz meu doutorado nesse assunto, né? Gerei uma tese de doutorado sobre o assunto das trufas no Brasil, mas nós encontramos vários fungos que se assemelhavam às verdadeiras trufas,
mas não a verdadeira trufa. A trufa verdadeira nós encontramos em 2016 em um trabalho de pesquisa com outros pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma história bem bacana de ser contada, né? E a diferença entre as trufas e cogumelos, as trufas, elas pertencem a um grupo bastante específico de Marcelo, fungos. desculpa te interromper, eu queria que o Vadson fosse mostrando ali a trufa enquanto você fala um pouquinho e vai falando Sim, diferença. Esses fungos, eles pertencem a um grupo bastante grande, até diverso, de fungos ascomicetos, e que tem características que são, biologicamente falando, bem diferentes dos cogumelos que nós conhecemos, do champignon, né? Então, dá para se dizer que, biologicamente, as trufas não têm nada a ver com cogumelos, mas são fungos comestíveis, são fungos que ocorrem abaixo da superfície do solo, e uma das diferenças bastante grande é que são fungos subterrâneos, né? Então, são pouquíssimos grupos de cogumelos que ocorrem abaixo da superfície do solo, né? No caso, as trufas estão entre esse grupo, né? Que ocorrem basicamente só abaixo do solo e necessitam-se de animais, cachorros treinados, porcos, para a colheita da trufa, né? Então, ela só é colhida quando está madura, porque ela exala feromônios, que são aromas, que são atrativos para determinados animais, e que nós, seres humanos, não temos essa capacidade de farejar essas trufas. Legal, Marcelo. Vadson, vamos pensando um pouco ainda, saindo lá do campo e indo para a cozinha, assim, eu acho que vai ficar um papo interessante. E aí a gente já retoma, vamos descobrir como é que foi, vamos saber, Marcelo, como foi essa descoberta. Mas o Vadson também pode já nos ajudando a entender um pouco aí sobre essa diferença também dos outros cogumelos, Vadson. Ela é usada na gastronomia também para fazer pratos e também doces. Dá uma noção para nós de como ela é usada também, de como ela é percebida na gastronomia, na alta gastronomia, Vadson. Bom, a trufa, por ser um insumo muito raro e também muito caro de se comprar, ele é utilizado muito na finalização de pratos, né? Então, por exemplo, nesses restaurantes, né, onde são servidos trufas, e também para que a pessoa que vai consumir, ela possa realmente aproveitar o sabor das trufas, né? Então, normalmente elas são laminadas na hora, né, são servidos de acompanhamento para algum prato, mas na maioria das vezes a trufa ele é o principal, né, da composição do prato. Tu acaba harmonizando o restante dos elementos, né, para que a grande experiência gastronômica desse tipo de gastronomia seja realmente a trufa. Essa que você mostrou para nós são trufas congeladas, né? Até porque com um custo alto tem que congelar, né? Você tem alguma in natura aí? Essas trufas aqui, né, foram as trufas que eu fui fazer a caça às trufas lá com o Marcelo, né? Nós somos lá em Cachoeira, lá na Paralela do 30. Então foi uma experiência incrível, né, para a gente que trabalha com gastronomia e sabe da importância desse insumo, né? A sensação lá de passear e fazer essa caça às trufas lá é parecido com a sensação de um garimpo mesmo. E depois, né, como o Marcelo me presenteou, né, com essas trufas, e depois tu trazer para casa, tu limpá-las ali, né, com um pincelzinho, retirar todos os excessos, né? É como se tu estivesse lapidando diamantes mesmo, né? Então é muito bacana e ela é tratada assim no mundo inteiro, né? Com esse respeito, né? É um dos insumos mais caros e é um dos insumos que é tratado com maior respeito na gastronomia mundial pela sua raridade, né? Legal. O Vadson comentou aí da caça às trufas, né? Marcelo, você anteriormente nos falou aí que vocês descobriram isso, né? Ela não é um alimento que você planta, ele nasce, né? Você tem que localizar ele, né? E no caso do Rio Grande do Sul, que você fala um pouco mais sobre essa descoberta, né? Sobre essas características que vêm relacionadas às nuts, porque também vocês descobriram num pomar de noz pecan, né? E faça para nós aí uma breve
resumo dessa história aí da descoberta e como que foi, né? Porque isso aconteceu lá em torno de 2016, é isso? Isso, foi em 2016. As trufas, a caça às trufas é algo desejado por toda pessoa envolvida na gastronomia, né? Os chefes têm maior paixão e prazer em poder estar envolvidos com isso, né? Como o Watson comentou. E ter esses ambientes no planeta são ainda muito raros, locais onde se ocorrem trufas naturalmente, né? Onde elas estão crescendo, né? Então, é algo que deixa assim as pessoas bastante entusiasmadas a querer encontrar essas trufas, né? E até por estar ocorrendo abaixo da superfície do solo é algo mais complexo ainda, né? Mas na verdade o que nós fizemos foi um trabalho mais técnico, né? Nós fomos atrás de características climáticas, edafoclimáticas, né? Reunimos um conjunto de informações. Então, eu, juntamente com pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Diniz Fronza, um deles, então, estivemos envolvidos em várias e várias buscas desse fungo. Não só esse, como outros fungos, né, de interesse. Nós temos vários cogumelos comestíveis que também ocorrem no Rio Grande do Sul, e que também a localização não é tão fácil de se fazer, né? Então, é um trabalho técnico que foi feito, e felizmente em 2016 nós fizemos essa descoberta, né? E ela, quando eu trouxe ao laboratório, quando eu verifiquei, tratava-se da verdadeira trufa, tartufo mesmo, só que pelas pesquisas que nós fizemos, tratava-se de uma espécie nova para a ciência. Então, foi todo um trabalho complexo que foi realizado, juntamente com pesquisadores de fora do país, onde nos envolvemos para descrever essa espécie nova. Um trabalho que levou um bom tempo, até a certificação dela, estava se tratando mesmo de uma trufa comestível. Então, um trabalho muito bacana, muito legal de ser feito, e que agora, aos poucos, nós estamos divulgando aí os resultados, né? Por exemplo, o que o chefe Watson fez foi um trabalho de busca às trufas, né? Então, são atividades que estamos vendo que vai estar crescendo bastante, envolvendo o turismo, envolvendo a economia regional, né? Podendo trazer chefes de renome nacional e internacional que têm interesse também em conhecer um pouco mais sobre esse universo que nós descobrimos. E vamos usar esse gancho mesmo, eu queria saber do Vadson, né? Como esse mundo da gastronomia tem recebido, porque se trata de um produto também caro, né? Um produto de alto valor também, né? Como é essa questão da gastronomia, porque você tá na frente de algumas geleias, vocês também estão preparando alguns ingredientes também tem como base a trufa. É isso, Vadson? Então, quando nós voltamos lá da caça às trufas, lá, então falei para o Marcelo que eu gostaria de desenvolver alguns produtos, né, em função das pesquisas. Eu já vinha falando com o Marcelo, né, há bastante tempo. Nós já tínhamos desenvolvido algum produto para Terroir Sul, né, utilizando cogumelos, né. Então eu tenho uma linha grande de molhos e geleias. Então nós criamos aí para o Marcelo aí para Terroir Sul um barbecue de fungo. Também é um produto bem inovador que não se encontra no mercado, e também utilizando um produto desenvolvido pela própria Terroir Sul, aí pelo Marcelo, né, que é o pó de cogumelos, né? Então foi um primeiro contato, né, em desenvolvimento de produtos, e agora mergulhei mais fundo em cima do desenvolvimento desses produtos, né, à base de trufas, e a gente está, na verdade, a gente não colocou para comercializar ainda, né, mandando amostras, né, para alguns lugares importantes, né, para chefes de cozinha. Então está sendo um trabalho bem bacana também. Hoje mesmo falei para o Marcelo que o Marcelo já passou por isso, né, quando foi descoberta as trufas, né, da valorização, né, do produto em si, mas está sendo muito legal também as pessoas estarem degustando, né. A semana passada teve aqui o tenente do MasterChef. Então, fiz um almoço e servi vários produtos com as trufas no almoço, né? E também ele está levando o produto para entregar para chefes em São Paulo, né? Então, essa parte do trabalho inicial, né, de desenvolvimento e testes está sendo muito interessante.
Especialmente hoje, né, Marcelo, que nós estivemos juntos aí testando, experimentando os produtos juntos hoje, né? Pois é, O Marcelo, como produto é que é? Até os grandes chefes também do centro do país, Alex Atala e outros aí também, é, já interessado nas trufas gaúchas. É só no Rio Grande do Sul que tem esse tipo de trufa, só. No caso, no Brasil, só no Rio Grande do Sul. nós temos essa trufa ocorrendo na região da Flórida e na Geórgia, nos Estados Unidos, onde as nogueiras pecãs são nativas, né? São naturalmente, ocorrem naturalmente naquela região, e na região central do Rio Grande do Sul, e agora em outros pontos que estão sendo descobertos, né? Mas é uma trufa ainda muito restrita, né? Ela não tem uma distribuição muito ampla, e isso tem uma lógica, né? Porque a trufa, a biologia dela é crescer associada a raízes de árvores. E é uma relação muito específica. A planta só cresce com determinada planta, né? O fungo só cresce com determinada planta. Então, no caso dessa trufa, ela só cresce com a nogueira pecã. Então, isso é bastante específico e só vai ter essa trufa crescendo nos pomares de nogueira pecã. É um trabalho bem interessante, um estudo legal que nós fizemos. E ela é bem restrita mesmo. E sim, está chamando a atenção de muitos chefes. Assim, a gente tem vários eventos aí, o Food Safari. Em maio estaremos falando sobre as trufas também no Food Safari Serra Gaúcha, onde nós recebemos pessoas ligadas à gastronomia que têm interesse em aprender mais sobre esse universo gastronômico. Então, a gente se envolve nesses eventos de turismo gastronômico e fala um pouco sobre ingredientes daqui do Sul. Como o Watson já tem ali os produtos dele, né, geleias de butiá, então produtos tipicamente do Rio Grande do Sul, e é muito bacana poder contar essa história para o público em geral, né? Ô, Watson, para quem não conhece, como eu também que não conhece, dizem que as trufas têm um aroma, né, muito forte também, umas notas assim. Como é que tu descreveria assim para a gente que não conhece o sabor da trufa, o aroma da trufa? Assim, lembra o quê? Primeiro, só complementando uma informação aí, que a produção de trufa, né, no mundo, por exemplo, as trufas negras ou até mesmo as trufas brancas de alba, né, que são as mais raras e mais difíceis de serem encontradas, qualquer uma das duas são produzidas em milhares de quilos no mundo, né? E a gente tem um produto aí que foi colhido num primeiro ano 3 quilos, né? Um pouco mais aí no segundo e no terceiro ano. Então, ele é um produto que ele não tem volume, né? Claro. Então, ele tem que ser Não tem muito mais escala valorizado ainda no mercado mundial ou no mercado nacional ou por nós mesmos, né? Por ser de pouca quantidade e ser muito raro, né? Porque essa descoberta que o professor Marcelo fez aí, né, é um produto único, né? Então, a gente tem que ter muito orgulho e valorizar muito por ser nosso, né? Sem E dúvida. respondendo a tua pergunta, tanto as trufas, né, quanto os cogumelos, então eles são ricos em sabor umami, né? Então, que é esses sabores terrosos, né, que lembram a tua infância, né, te arremetem ao passado. Então, se tu me perguntares aí especificamente, né, no aroma dessa trufa aqui, ela tem ainda um pouco de aroma das próprias nuts, né, das próprias nozes, né? Ela lembra também a macadâmia, né? Então isso aí na verdade é um aroma assim muito raro, né? E muito intenso. E também a gente tem, né, um desafio, né, professor Marcelo, que por ser um produto também é um produto que perecível, né? Ele tem que ser ou consumido rapidamente, né? Ou nesse caso, como eu fiz, né, eu congelei ele aqui e trato eles como diamantes mesmo, né? Por exemplo, a semana passada teve o tenente do MasterChef, né? Eu fiz questão de levar uma trufa lá para ele, pequena e tal, para ele provar, para ele sentir, para ele ver, né, de que tipo de produto se trata, né? Então eu trato essas minhas trufinhas aqui realmente como diamantes, né? E Watson, Ou ainda, né, Marcelo pode complementar aí, né, com relação ao cheiro, ao aroma, né, ou sabor, né, ele pode até lembrar um queijo, né, um queijo forte, assim, né, então como é um sabor, é um cheiro, é único, então fica até difícil da gente poder fazer alguma Claro. comparação, né?
sem dúvida. O que dá para lembrar, uma analogia que pode ser feita é como no universo dos vinhos, né? Nós temos aí vários vinhos, diferentes notas de aroma, de sabor, e as trufas é a mesma coisa. Cada espécie tem suas notas e sabores, e isso vai depender de cada pessoa, né? Cada pessoa vai sentir determinada nota, determinado sabor. Não é algo padrão, assim, que todo mundo vai notar determinada coisa. Então, às vezes a pessoa pode sentir notas terrosas, notas de castanha, notas de caramelo, até picância, já falaram que ela tem uma picância aí. Então, isso varia bastante também, e também varia conforme o período do ano que ela vai estar sendo colhida e a maturação dela, né? Quando ela estiver mais madura, ela vai estar mais saborosa. Quando ela estiver menos madura, ela não vai estar tão chamativa em termos de nota e sabor. Interessante, Marcelo. Esse ponto, eu só queria pegar esse ponto porque você falou na época do ano. Ela não é plantada, mas ela tem uma época de colheita. Ela tem uma época. Nós já fizemos esse mapeamento aí durante o ano, verificamos que ela ocorre de determinada época a determinada época, né? Então, de outubro a janeiro, época que essa trufa ocorre aqui no Rio Grande do Sul. Outras espécies vão ocorrer em outras épocas do ano. A espécie identificada lá em Cachoeira do Sul é de uma espécie americana, é isso? Essa é uma espécie de origem americana, como eu havia falado, ela foi descrita por nós, então, se a pessoa olhar lá no Código Internacional, lá que tem o nome de todas as espécies de fungos do mundo, aparece lá uma espécie de trufa que tem o meu sobrenome na trufa. Então, é uma conquista muito importante para nós brasileiros, né? Então, estarmos nesse mundo tão restrito que são as trufas, né? E lá tem o nome de um brasileiro nesse grupo de poucas espécies de trufas do mundo, né? Que são muito poucas as espécies de interesse gastronômico, né? Nós temos uma infinidade de outros fungos que são comestíveis, que ocorrem embaixo da terra, mas não são de interesse gastronômico, não tem aroma, não tem sabor. E isso levou até um tempo para ser validado, para ser autorizado para o consumo, inclusive vindo um especialista de fora para validar tudo isso, né? Isso, e hoje esses estudos que eu iniciei, estão sendo continuados por estudantes de doutorado, de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, e agora em outras universidades com outros tipos de trufas e tudo. Então, o universo, a truficultura, esse estudo de trufa está iniciando, né? Então, é um trabalho como se nós estivéssemos falando há décadas atrás sobre a olivicultura ou sobre a pecanicultura. Então, é uma atividade agrícola que está começando. O Vadson, eu sei que tem uma geleia aí também, não sei se tu pode mostrar para a gente aí, falar um pouquinho da história dessa geleia também de trufas, que parece que vai concorrer até um prêmio lá fora. Como é que é isso? Na verdade, nós já enviamos, né? É um concurso internacional, o maior concurso internacional de geleias do mundo, se chama Marmalade Awards. Então, acontece todos os anos na Inglaterra, no interior da Inglaterra. E eu já tinha mandado em outro ano essa geleia aqui, que é uma geleia de manga, maracujá, pimenta e cachaça. Eu ajustei numa categoria de produto do meu país, sabe? E eram 8.000 receitas de geleias, e essa geleia ficou entre as 80. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer a geleia, eu nem ia mandar geleias esse ano para o concurso, né? Só que aí eu fiz a geleia e eu achei que ficou muito interessante. E aí, lendo o manual, percebi que tinha uma das categorias que poderia ser de produtos inusitados, né? Diferentes, né? E aí eu achei que essa geleia poderia se encaixar bem na categoria. E eu mandei um vidro semelhante a esse, ó. Então, é um formato de vidro diferente também, né, para participar do concurso. Ele precisa ter 60% de suco de laranja, é uma das normas do concurso. Então, eu tinha criado primeiro uma geleia só de trufas, né, que eu usei pectina da maçã, que é uma pectina base. Então, ficou com um sabor bem acentuado de trufas, né? E aí, em função do concurso, a gente criou essa geleia que vai laranja, e ela ficou uma geleia muito interessante também, mais equilibrada, sabe? Que pode ser utilizada
em diversos preparos, né? E bem interessante também que é um universo novo que se abriu para mim, aí são os méis de abelhas, né? Das abelhas sem ferrão, né? Então aqui percebi também que é um produto muito raro também, e talvez a própria trufa não seja o produto ideal para se fazer, né? Então acho que em breve vou lançar uma linha de méis, e aí a gente escolheu também para esse mel trufado, aí um mel também que é de abelha normal, de abelha com ferrão, mas especificamente é um mel de flor de laranjeira, que é um mel clarinho. Mas tudo, como eu falei para o Marcelo hoje, né? A gente está numa fase inicial ainda de desenvolvimento de produtos, né? Pensando em, num primeiro momento, nós tentarmos abrir um mercado para depois, quando chegar a temporada de trufas, né, a gente possa até aproveitar um pouco melhor, né, utilizando as trufas menores, né, que talvez não tenham um valor comercial tão grande, e a gente possa criar produtos, né, em cima dessas trufas aí. E eu fiquei muito feliz com o resultado dos produtos, e também muito feliz com o resultado do feedback desses chefes de cozinha, né, e das pessoas que estão provando esses produtos que são desenvolvidos aqui, né, na cozinha da minha casa, né? Então é bem interessante, né, porque é um negócio de economia criativa. Os meus produtos já são, né, produtos bem diferenciados, né? No caso, como o Marcelo falou, essa geleia de butiá, então é butiá orgânico, né, de um produtor lá de 3 de Maio. O ano passado eu produzi 150 quilos de polpa de geleia de butiá. Esse ano provavelmente vão produzir uns 250 quilos. Essa polpa esse butiá, né, desse produtor de 3 de Maio, o ano passado eu fui estudar em São Paulo e essa geleia de butiá foi parar lá no sal do Henrique Fogaça, né? Então é bem bacana isso, né, de pensar que um produtor que colheu o pé lá no butiazeiro lá, né, e quando vê, a gente vai agregando valor e consegue entregar colocar em alta gastronomia esses produtos que são da nossa região aqui, são do nosso Rio Grande do Sul. Não, é ótimo, né, saber essas histórias da produção local que vão agregando valor e vão parar nos grandes centros, né, tendo um grande destaque também nesse mercado de consumo da alta gastronomia, no mercado gourmet. Adson e Marcelo, a gente tem aqui um quadro aqui também que trata muito da questão dos azeites, com o Sandro Marques. Então, a gente vai fazer um rápido intervalinho, a gente vai conferir a dica dele num rio de azeite e já volta para saber mais sobre as trufas, sobre os cogumelos, sobre as geleias. E a gente, só um minutinho e já voltamos, tá bom? Fiquei. É um mito dizer que não se pode aquecer o azeite. O azeite contém diversos elementos antioxidantes que protegem o próprio azeite e se mantêm ativos quando ele está aquecido. Aliás, não só se mantêm ativos, como eles também protegem os próprios alimentos que estão sendo refogados ou fritos. Pode refogar, pode fritar, só não pode consumir fritura em excesso. Conheça os produtos brasileiros, valorize os produtos regionais e na hora de refogar ou fritar, não se esqueça, não precisa ser um fio, pode ser um rio de azeite. Bem, já estamos de volta com o Agro Urbano de hoje, falando sobre o universo das trufas, dos cogumelos comestíveis, das geleias, um monte de coisa boa, e sabendo que as trufas foram descobertas aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul, estão agora já nos cardápios, aí, nos pratos aí de grandes chefes da alta gastronomia. A gente viu agora há pouco o Sandro Fábio falando de azeite, né? O Vadson me disse que tem também alguma coisa na área de azeite trufado, né? Do bloco anterior você mostrou aí bastante, uma variedade grande de geleias, mas você também tem um azeite trufado, é isso, Vadson? Isso é bem legal. Esse, na verdade, foi o primeiro produto que eu tive a oportunidade de desenvolver. O ano passado eu participei do Clash of Chefs, que é um desafio gastronômico aí em Porto Alegre, e aí o Marcelo me cedeu 8 trufas, que eram trufas ainda muito jovens, né, Marcelo? Estava recém iniciando a colheita,
Então, a gente serviu a primeira vez em Porto Alegre trufa Sapucai, com uma laminazinha de trufa e esse azeite aí para 100 pessoas. Então, é um azeite que é feito um confit, a gente cozinha ele a baixa temperatura durante 6 horas a 60 graus, né? E depois a gente invasa. Então, fica um sabor e aroma bem marcantes também. E elas podem ser, né, nesse formato, pode ser utilizado em vários preparos, né? Para um purê, para um ragu de cogumelos, né? Então, tu consegue agregar um valor final a um prato, né, só por estar usando esse óleo de trufas, né? Legal. Marcelo, vocês têm uma ideia, porque é diferente de você ter uma fazenda onde você pode ter uma perspectiva de safra, uma perspectiva, né, de produção, né? Vocês já conseguem ter uma perspectiva já para a próxima colheita, ou isso é muito difícil, é quase impossível? Uma estimativa bem por cima dá para se ter, mas isso é normal com a truficultura. Depende do ano, depende da condição climática. Por exemplo, esse último ano não foi legal para a trufa, foi um ano que iniciou-se bastante seco, então para a trufa ali foi uma época onde ela necessitava receber mais água, né, uma precipitação maior. Não aconteceu, então as trufas elas vieram de menor tamanho e deu uma série de problemas, assim, até redução de quantia de trufas, e esperamos que tenha mais precipitação e mais chuva esse ano para poder encontrar aí as trufas. No ano passado, qual foi o volume que vocês conseguiram? Qual foi o volume que vocês conseguiram, assim, no caso, identificar? Em torno de uns 10 quilos. O correto eu não sei, porque tem uma parte que nós utilizamos aí com os chefes e tudo, então não conseguimos estimar mais ou menos a quantia. E esse volume vocês acabam usando para divulgar, faz com os chefes? Como é que vocês... Isso ainda está sendo bastante preliminar, porque, no caso, nós não temos nem animais, os cachorros treinados, nós ainda não utilizamos, né? Pela pouca quantia de área onde ocorre a trufa, e até por se tratar de um animal com um valor bastante alto, né? Nós não temos esses animais treinados, então os cachorros aí somos nós, né? Tem que ir no faro mesmo, né? Além de cachorro... O chefe Watson viu como é essa colheita. Deve ser uma espécie de... Watson, deve ser um garimpo mesmo, na verdade, né? É um garimpo. A gente está com esse plano aí das vivências gastronômicas, né? E aí, quem sabe, agora esse ano, ainda quando iniciar essa temporada de trufas, né, Marcelo, quem sabe tu possa lá vivenciar isso aí, né? Porque é realmente uma sensação indescritível, sabe? Foi um dos dias felizes da minha vida aí ter participado dessa caça às trufas, e também entender, né? Porque tem que parabenizar aí o Marcelo, né? Pelo empenho, pelo trabalho, pelo estudo, né? Não só isso, né? Existem muitos projetos, né? Que acabam ficando dentro das faculdades, né? São projetos de pesquisa, né? Que são de altíssimo nível, né? De envolvimento, e dessa maneira, né? Conseguir fazer um projeto de pesquisa aí e à frente, né? Uma dessas está desenvolvendo produtos agora para aproveitar a potencialidade desses produtos, né? Então é muito legal estar participando, né? Ou como chefe de cozinha mesmo, né? Pouquíssimos chefes de cozinha tiveram a oportunidade de estar fazendo isso que eu estou fazendo, que é manipular essas trufas, né? Mostra pra gente, parece que tu tem uma trufa in natura aí, mostra pra gente, por favor. Essa eu tinha gostado para nós as congeladas, essas são in natura, né? Isso. E essa trufa, ela é chamada também de trufa branca. Mas ela não tem nada a ver com as trufas europeias, como a trufa de Alba, porque ela ocorre em uma realidade climática bem diferente da Europa, né? Então, é uma trufa chamada popularmente de trufa sapucai. Trufa sapucai. E ela tem um aroma, você dizia que tem um aroma, passa perto de dessas lojas que tem trufa, você sente esse aroma.
O aroma lembra muitas nuts, né? Castanha, macadâmia, um aroma de nuts bastante presente, assim, porque ela está crescendo na raiz da nogueira pecana, então ela absorve esse terroir aí da castanha, né? Muito interessante isso. E a trufa sapucaí, a trufa recebeu, antes de falar, ela recebeu um nome já popular, nome popular da trufa sapucaí. O chefe Paulo Machado deu esse nome há uns anos atrás, e remetendo ao grito sapucaí, aquilo que brota, que vem do chão, né? Muito legal essa história. A espécie com esse nome que obviamente tem uma relação já com a nossa cultura aqui indígena, né? Isso. E também uma curiosidade aqui de quem gosta também de se aventurar na cozinha. Vi que são os pedaços pequenos. Ela é muito forte, ela tem que ser usada em pedaços pequenos. Você também no início disse que ele é um finalizador de prato, né? Como que se usa? Ela é inteira? Como é que geralmente se usa assim nos pratos? Ela pode ser... O Marcelo até tem um equipamento específico para isso, né, Marcelo? Um laminador importado, né, que é um laminador de trufas, né? Então, quando tu vai finalizar o prato ali, ela in natura, assim como ela está aqui, passado nesse laminador, que é um laminador que corta as lâminas bem fininhas, né? Então, ali, essa pessoa ali que vai receber esse prato, como nós fizemos, né, Marcelo? Porque a gente colheu as trufas aqui e depois viemos aqui para casa e eu fiz um prato. E aí o Marcelo, né, a gente fez o prato e o Marcelo já ralou aquelas lâminas, né, de trufa em cima, mas ela pode também ser servida ralada, né? Nem parmesão, né? De mostrar aí. Essa trufa que está aqui na minha mão, ela deve ter umas 2 gramas, 3 gramas no máximo. Então, para ver o tamanho, que realmente é muito pequeno. Eu acho que as maiores foram achadas lá foram de 40 gramas, né, Marcelo? 40 gramas já encontramos. Marcelo, é verdade que o quilo das trufas pode custar aí de 4 a 5, 6 mil reais o quilo? Isso vai depender do tamanho dela, né? Então, uma trufa com tamanho maior vai ter um valor maior, né? Isso é nível de mercado internacional, né? Então, o tamanho, valorização dela é conforme o tamanho, conforme se ela não tem nenhuma imperfeição. Então, quanto mais perfeita ela está, mais valorizada ela é, né? Perfeito. Marcelo, você também trabalha com os cogumelos comestíveis, você tem a sua empresa também, né, que produz esses alimentos. Fale um pouquinho sobre esse trabalho que você também faz paralelo à questão das trufas. Eu tenho hoje, juntamente com o sócio, o Ormuz, aqui de Santa Maria, nós temos uma empresa chamada Terroir Sul, uma empresa que é bastante jovem, né? Então temos um caminho longo aí a trilhar ainda, mas estamos conseguindo conquistar alguns espaços bem interessantes a nível de Brasil. Estamos colocando nossos produtos em alguns locais bem legais, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e são produtos, em termos de 25 produtos, muitos deles à base de cogumelo seco, como o chefe Watson comentou. Cogumelo é uma fonte natural de sabor umami, aquele realçador natural de sabor. Então, são produtos sem aditivo químico, né? São produtos artesanais, elaborados pela nossa equipe, né? Aqui nós temos um risoto mediterrâneo, então, com elementos da gastronomia do Mediterrâneo, com um risoto, né? Esse aqui é assinado pelo chefe Zé Brasil, um querido amigo e parceiro aí da nossa empresa, chefe Zé Brasil, de São Paulo. E outra mistura para risotos pré-pronto, né? Então, a pessoa só necessita pegar e fazer um pré-aquecimento e já seguir as normas normais para a elaboração do risoto, mas a mistura já tá pronta aqui, produtos secos, né? Misturas, mix de fungo seco. Então, é algo que me deixava bastante assim incômodo quando eu olhava nas gôndolas dos mercados, aqueles produtos de fungo com bastante sujeira e tudo. Então, resolvemos fazer aqui uma mistura de fungo para preparos, então uma quantia bastante grande, até 60 gramas, então dá para fazer um bom prato. E outros produtos, né, molhos. Esse aqui é um chimichurri de fungo,
então a base de fungo, né? Então vários pratos que envolvem os cogumelos colhidos aqui no sul do Brasil, cultivados também, a gente faz essa mistura. Então é um universo maravilhoso, exploramos muito esse sabor dos fungos, né? Essa é uma das linhas de frente dessa empresa. E além disso, eu presto consultorias para determinadas áreas de cultivo de cogumelos. Aproveitando então esse gancho que você falou da consultoria, para aquela pessoa que está nos acompanhando assim, e pensa em iniciar um cultivo de cogumelos, né? O que são algumas dicas básicas que você poderia passar assim, para essas pessoas? Em primeiro lugar, a pessoa tem que fazer um curso de capacitação. Nós temos aí, depende do que a pessoa quer cultivar, né? Então, vai depender se a pessoa quer cultivar cogumelo Paris, o champignon, quer cultivar o shimeji, o shiitake. Então, cada grupo desses cogumelos tem técnicas específicas e hoje profissionais específicos dessas áreas, né? E aí nós temos também o universo das trufas, então cada fungo tem suas técnicas específicas. Então a primeira dica é você fazer um curso que possa responder muitas dessas perguntas, né? Que o cultivo de cogumelo, ele não é um cultivo fácil de ser feito, tá? Muitos podem achar que não, mas existem várias artimanhas aí que devem ser dominadas pela pessoa que vai cultivar, né? Nós temos hoje esse universo do cultivo de cogumelos já evoluiu bastante, então muitos desses processos já estão no mercado. Você pode hoje conseguir o substrato pré-pronto já, basta apenas você inocular o fungo específico, né? Então, esse universo da fungicultura, ele evoluiu muito no Brasil nos últimos anos, e hoje o Brasil conta aí com uma gama bastante grande de espécies de cogumelos comestíveis que podem ser cultivados, né? Não apenas o shimeji, o shiitake, mas outras espécies de fungos aí ainda pouco presentes no mercado. Maravilha. Eu sempre tive curiosidade sobre isso. O Vadson, você aí também, você está em Santa Maria, é isso? Sim, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E você, Marcelo? Também. Estamos no coração do Rio Grande, eu estou em Porto Alegre. O Vadson aí em Santa Maria, você também trabalha muito com essa questão das geleias, até tem cursos, mas também tem um trabalho focado nessa produção local. Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho que você faz aí também na região de Santa Maria e na região, enfim, né? Eu tenho essa produção de geleias, aí eu fui proprietário de bar e restaurante aqui em Santa Maria por 12 anos, Coiote Bar e Restaurante. Então foi aí que eu me apaixonei pela gastronomia, e há 3 anos eu trouxe a marca de volta, primeiro produzindo eventos de gastronomia. Então trazia grandes chefes e percebi a oportunidade de começar a vender produtos nos meus eventos, né? E a partir daí foi criada uma linha. Eu costumo valorizar muito a produção local, né? Valorizar insumos locais, receitas locais, né? A maioria dos insumos que eu compro são comprados localmente aqui. Não costumo usar frutas e insumos orgânicos certificados, mas eu vou atrás de onde vem a fruta, de onde vem o insumo, para saber se são insumos seguros, né? Hoje existe uma dificuldade muito grande, né, de conseguir comprar, né, insumos orgânicos mesmo, né? Mas, por exemplo, o caso da nossa geleia de butiá, né, que é uma geleia que a gente vende muito, e quem produz é um produtor de butiá lá de 3 de Maio, que ele tem 1.000 pés de butiá em 4 hectares, né? E hoje está produzindo em torno de 10 toneladas de polpa de butiá por ano, né? Então, além disso, eu dou curso, né? Eu tenho um curso online onde eu ensino a viver de geleias, né? Que as pessoas possam, além das receitas, né, aprender sobre as minhas estratégias comerciais, né? Estratégias de divulgação, né? Então, é um produto novo que veio em função da pandemia, né? Porque eu dava muitos cursos, muitas aulas, né? Mas estou muito feliz com o resultado. Hoje tenho mais de 30 alunos na turma de agora, de todos os lugares do Brasil aí que estão aprendendo, além das receitas, das minhas estratégias de venda.
e também as pessoas podem começar, né? Se as pessoas tiverem fogão, gás e panela, com R$ 50 conseguem iniciar um negócio. Não, excelente. Você faz aí na sua cozinha mesmo, aí onde você está? Exatamente, uma vez por semana, né, nós temos uma aula, né, onde a primeira fase, o primeiro mês foi mais passando receitas, ensinando as técnicas, né, de como produzir, mas como eu trabalhei com publicidade e marketing muito tempo, então eu aproveito para falar de tudo, ensino como fazer rótulo, como fazer publicações em redes sociais, como fazer fotografia, né? E agora a gente já está numa fase onde eu estou chamando especialistas, né? Como todo mundo já aprendeu a parte formal, né? Então amanhã eu tenho uma na próxima quarta tem uma influenciadora digital que vai falar sobre a importância de tu ser o teu influenciador digital, ou tu contar ou contratar um influenciador digital. Então estou muito feliz com essa fase de estar podendo compartilhar conhecimentos e ajudar outros pequenos negócios a crescerem agora durante a crise e a pandemia. É legal. Além de compartilhar conhecimento, a gente também abre aí uma possibilidade para outras pessoas também implementar uma renda, né? E talvez descobrir, como hoje aqui a gente está descobrindo aqui um alimento tão rico, né? Tão nobre que está aí nos nossos campos aí do Rio Grande do Sul. Ô, Marcelo, as pessoas assim que nos acompanham, né? E que querem, de repente, ter um pouco mais de informação, ou vamos dizer até mesmo, querem provar, como é que faz para, de repente, provar? O que a gente poderia dizer para essas pessoas? Tem que aguardar ainda, seria semana que vem? A quem que elas poderiam procurar? Como é que... Ou ainda é algo, como não tem escala, é limitado? É algo bastante limitado, mas assim, a título de informações, nós já publicamos vários estudos, inclusive de divulgação científica, né, para um público mais leigo. Então, nós temos aí vários estudos já mostrando para o público em geral o que são as trufas e como elas estão ocorrendo no Brasil. E, além disso, estudos científicos mesmo, e também para a pessoa que tiver interesse em conhecer sobre a trufa, de outubro a janeiro, ela está sendo comercializada, mas ainda num volume bastante limitado, porque nós não temos essas técnicas de cachorro, então a gente tem um certo cuidado para a colheita dessas trufas, e com esses produtos que o chefe Watson vai fazendo, né, então estamos conseguindo trazer a trufa também para o pessoal que tem interesse por esses produtos para finalização de pratos. Então, é um produto ainda bastante limitado, mas o chefe Watson acabou não falando que nós também atuamos nesses trabalhos de atividade de turismo gastronômico. Então, perfeito, bem lembrado. Eu desenvolvo esse projeto, esses trabalhos também com chefes em várias partes do Brasil hoje, né? Então, já é um trabalho que eu me orgulho bastante de poder fazer parte, ser chamado por pessoas das áreas aí da gastronomia, para acompanhar o público em geral na colheita de cogumelos das florestas. Nós temos em torno de 200 espécies comestíveis de cogumelos nas florestas do Brasil, e o brasileiro cada vez mais está se interessando por esse universo, né? E, em parceria com alguns chefes, que nem com o Watson, nós estamos começando alguns trabalhos também regionais. Então, aqui na região, estamos iniciando essas atividades aí com um público mais para mostrar para o público em geral as iguarias e as belezas gastronômicas que ocorrem e que se encontram aqui na região do Vale Central Gaúcho. Né, Watson, quer complementar um pouco? É um projeto que está nos trazendo bastante alegria, né, Marcelo? Porque a gente viaja e vê por aí, né, as pessoas, né, viajando, por exemplo, do Brasil para a Itália para participar de uma caça às trufas, né? E agora a gente vai poder estar realizando esse tipo de evento aqui na nossa região, né, valorizando a nossa cidade, Santa Maria, a cidade de Cachoeira, aí onde são coletadas essas trufas. Então, é um projeto que a gente acredita muito, que vai valorizar muito, e não só quando fala do Marcelo, aí, com a Terroir como um produtor de trufas, mas a ideia é valorizar o cara que produz um mel de qualidade, o cara que produz a carne, né? A nossa carne aqui na nossa região, né? Trabalhei muito tempo com eventos de carne, né? De gastronomia, né? E a nossa carne aqui da nossa região é uma das melhores carnes do Brasil, né?
em função das raças, né, em função do nosso solo, do nosso pasto, né, da sobra de pasto que nós temos. Então, eu acho que é muito interessante a gente começar a trazer as pessoas para cá, né, para aprenderem que cada uma das suas regiões tem as suas potencialidades, né? No caso aqui de Santa Maria, nós temos vinhos de excelente qualidade, nós temos 3 frigoríficos, né, de carne, né, de excelente qualidade, que é o frigorífico Silva, o Chibito, a Avisuí, né? Nós temos produções de vinho. Agora está iniciando um grande polo ali no Recanto Maestro, né, de produção de oliva e azeite, né? No próprio Recanto agora tem as termas, né, que é um lugar incrível, que nem parece que tu está no Brasil. Então, a nossa ideia é começar a movimentar pequenos grupos que vêm de encontro dessa necessidade também, né, de pequenas viagens em família, né, viagens de carro, que as pessoas poderem se adequar à pandemia e que também nós possamos receber essas pessoas aí com segurança, né? Claro que a gente torce para que tudo isso passe, né? Mas a gente tá cheio de ideias, cheio de projetos aí para valorização dos nossos produtos e da valorização aqui do Vale Central do Rio Grande do Sul. Sem dúvida, uma região. A gente está se aproximando do final do programa, Marcelo, mas eu ainda gostaria de ouvir o teu depoimento sobre esse mercado dos cogumelos comestíveis. Você falou aí em 200 e tantas variedades. Realmente é um mercado crescente aí, que daqui a pouco pode até trazer outros fungos, como o caso da trufa? Sim, e várias espécies que você não encontra no mercado, né? E aos poucos os pesquisadores estão aclimatando essas espécies selvagens para o cultivo. Então, o mercado, esse universo da fungicultura, que é o cultivo de cogumelos, ele está em ampla expansão, né? Então, cada vez mais as pessoas estão consumindo cogumelos in natura, que também é importante, né? O público que acaba não consumindo muito elemento com proteína. Então, isso é extremamente importante para a valorização desses produtores também, que geralmente são agriculturas familiares, né? São pequenos produtores, os fungicultores, e isso é muito importante que você consuma cogumelos in natura, e isso acaba valorizando toda uma cadeia de produtores, né? De pessoas que estão envolvidas nessa rede. E nosso país, nós somos muito agraciados, né? Com essa grande diversidade. Quando se fala em diversidade, se lembra logo de animais e plantas, mas nós também possuímos uma diversidade bastante grande de fungos e muitos deles são comestíveis. Como eu falei, em torno de umas 200 espécies são conhecidas como sendo comestíveis. Então, é um número bastante grande, expressivo, e quantas dessas nós consumimos além dos cogumelos cultivados, né? Então, esse tipo de trabalho eu venho desenvolvendo também. É um trabalho que eu desenvolvo agora com a pandemia, está tudo incerto, né? Mas a gente espera que isso também volte a acontecer e vai acontecer. E é uma atividade muito prazerosa, você trabalhar com o público em geral, caminhando no meio de uma floresta, em um local com a natureza, contato com a natureza. Então, aos poucos também, acho que nós nos desligamos um pouco desse contato, né? Então, é importante que a gente consiga retomar essa atividade com o nosso planeta Terra, né, com a nossa terra, botar a mão na terra, abraçar uma árvore. Então, são atividades bem bacanas. Pessoal, passa rápido, o assunto é bom e a gente está se aproximando do final, mas sem antes perguntar para vocês aqui, deixa o endereço aí de e-mail ou Instagram para o pessoal que queira, de repente, conhecer mais o trabalho de vocês. Vou começar com o Vadson, e já te agradecendo, Vadson, a presença aqui no Agro Urbano TV. Foi uma honra para nós aqui essa noite, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, né? É uma honra estar participando. A gente sabe que você tem uma audiência muito qualificada e também a importância desse trabalho que tu está desenvolvendo aqui de valorização, né, do produto e produtor. Então, parabéns. E pode contar comigo, com Marcela, e sempre que precisar, pode nos chamar, que vai ser um grande prazer. E eu vou deixar meus contatos, né? Meu Instagram é vadson.schaffer, e o Coiote Original Food, vocês podem procurar, tem bastante vídeos lá no canal, tem alguns vídeos até, alguns eventos que a gente participou com o Marcelo aqui, se chama coiote.original.food. Então, vocês podem procurar, tem bastante conteúdo lá.
E entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 996696458, que vai ser um prazer atender e trocar uma ideia com vocês. Maravilha, Marcelo. Foi uma honra tê-lo aqui, uma satisfação para nós, um orgulho muito grande ter um pesquisador aí que foi pioneiro nessa descoberta aí. Para nós é uma grande satisfação. Muito obrigado. Deixa aí o Instagram aí da Terroir, por favor. Muito bem, Emerson. Também quero agradecer em nome do Watson, então, em nome da minha equipe da Terroir Sul. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de falar nesse seu programa e coloco-me também à disposição para outras futuras atividades aí. A gente quer contribuir mais e mais com essa nossa gastronomia e nosso empreendedorismo no Rio Grande do Sul, que necessita desses jovens empreendedores aí, né? A nossa empresa, então, ela tem esse nome, né? Terroir Sul, e no Instagram é só procurar por Terroir Sul. E no Instagram nós temos vários vídeos, mostram o nosso catálogo de produtos. É uma empresa aqui de Santa Maria e Maravilha. Mandamos para todo o Brasil aí. Legal, tem muita coisa bacana no Instagram, eu já dei uma passada lá, vale a pena conferir. Pessoal, muito obrigado, estamos ficando por aqui hoje. Uma satisfação, até terça-feira que vem. Vamos em frente. Valeu!